Olá, seja bem-vindo ao Palavra do Especialista, o podcast do CTC sobre tecnologia e inovação para a cultura da cana-de-açúcar. E hoje nós vamos falar com o Danilo Cursi. Danilo, melhorista e integrante do time de melhoramento genético do CTC. Inicialmente, obrigado aí pela introdução. Me sinto bastante honrado e privilegiado em poder representar todo o time do melhoramento. Hoje somos uma equipe aí de aproximadamente 60 colaboradores. Então, confesso que é um prazer muito grande estar representando toda essa equipe técnica. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, fiz meu mestrado e doutorado na área de genética e melhoramento e produção vegetal e trabalho com melhoramento genético há aproximadamente 14 anos. Você já saiu da graduação trabalhando com melhoramento e permaneceu durante desde a minha graduação já comecei a fazer treinamentos com a área de melhoramento genético, dedicado à cana-de-açúcar. Eu costumo dizer que eu sou um melhorista um pouco enviesado, né? Sempre trabalhei com cana-de-açúcar e não com outras culturas. Logicamente que a base técnica a gente acaba tendo esse treinamento para as diferentes culturas, mas eu sempre me especializei, sempre fiquei focado na cultura da cana-de-açúcar. Danilão, agora, para quem nos ouve, né? Para quem está ali do lado entender um pouco, porque sempre tem essa... O que é esse melhoramento genético? Para que serve? Então, aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, compreendem tal que é o melhoramento de plantas. Como é esse negócio? Por que é tão importante assim fazer o melhoramento de plantas e por onde começou esse melhoramento da cana-de-açúcar? Vamos falar um pouquinho de história, então, né? Bom, historicamente, o melhoramento genético de plantas, ele tem apresentado grandes contribuições, né, significativas e positivas para as diferentes culturas agrícolas no mundo. Para a cana-de-açúcar não é diferente, né? Historicamente, o melhoramento genético, ele realmente é reconhecido mundialmente como um dos, ou se não o principal pilar para o incremento de produtividade, agregado muito à resistência, à tolerância às principais pragas e doenças, melhoria da qualidade do produto, a qualidade do açúcar e assim como redução nos custos de produção. Apesar do Brasil ser hoje o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, o centro de origem da cana-de-açúcar não é o Brasil, é um país que fica, de certa forma, bastante distante da gente, né? A cana-de-açúcar ela tem o seu berço de origem no sul da Ásia, numa zona de transição entre a Ásia e a Oceania, num país chamado de Papua Nova Guiné, ou Papua New Guinea. Voltando a 8.000 anos atrás, aí, numa série histórica, na época, os nativos asiáticos eles utilizavam a cana-de-açúcar como uma planta ornamental e para consumo in natura. E por muitos anos, os nativos eles foram propagando a cana-de-açúcar muito em função do seu visual, das suas cores, que eram mais atrativas. E, em paralelo, a cana-de-açúcar começou a ter uma movimentação, um caminhamento por toda a Ásia, passando pela Indonésia, pela Tailândia, subindo muito próximo da China, Índia, caminhando ao norte da África, até mesmo chegar ao sul da Europa, e depois, nesse caminhamento, vai em direção ao Brasil. Em meados de 1530, a cana-de-açúcar foi introduzida pelos portugueses no Brasil, no litoral paulista, mas foi nos estados da Bahia e de Pernambuco que, de fato, a cana-de-açúcar teve a sua maior expressão. E durante essa migração, até chegar no Brasil, as próprias espécies selvagens que eram presentes dentro desse continente asiático, elas chegaram no Brasil. Então, cana crioula, cana caiana, bourbon imperial, cana riscada, enfim, inúmeras variações do complexo Saccharum officinaro, elas foram introduzidas no Brasil e por muitos anos nós ficamos no Brasil cultivando essas espécies selvagens, né? A partir aí de 1530. E muito se observava essas questões de materiais muito ricos em teor de açúcar, mas por consequência tinham pouca fibra, baixa resistência às principais doenças. Então, por muitos anos, essa convivência com suscetibilidade à doença do mosaico, à doença do cerê, a própria gomose, entre outras doenças que na época eram bastante relevantes, fizeram com que despertasse o interesse, então, de iniciar um processo que é conhecido como nobilização, que é justamente a gente cruzar essas inúmeras variações do complexo officinaro com o espontâneo, justamente para a gente tentar trazer um pouco mais de rusticidade, resiliência maior para essas plantas que até então eram selvagens. Então, nós iniciamos um processo de nobilização aí no final do século XIX, início do século XX, qual, mais especificamente na ilha de Java, na Indonésia, ocorreram os primeiros cruzamentos interespecíficos que deram origem às cultivares interespecíficas, né, carregando um pouco do genoma da officinaro juntamente com a espontânea. Essa nobilização, ela é, então, se fosse para a gente eu entender melhor, a nobilização é esse cruzamento entre dois tipos de cana diferente. Exatamente, E aí, depois pega e vai cruzando ela sempre até
chegar em outras plantas, é isso? É bem por aí o caminho, né? Então é basicamente o cruzamento entre duas espécies distintas do complexo sacro, ainda dentro do complexo sacro. Então, de um lado eu quero garantir rusticidade, do outro eu quero garantir um alto incremento de açúcar. Então, esses primeiros cruzamentos, eles foram realizados em meados de 1885, e foi lá em 1921 que nós tivemos a primeira variedade originada desses cruzamentos interespecíficos, que foi a POJ 2878, que é bastante conhecida. Hoje, se a gente olhar para a genealogia das principais variedades que nós temos hoje no Brasil e em outros países, a POJ certamente vai estar presente na grande maioria da genealogia lá nos ancestrais que deram origem a essas variedades modernas nos dias de hoje. Como que vem dentro dessa modernização, né, do melhoramento, essa evolução do melhoramento? Toda a sua estruturação. Em que ano? Em que década? A partir da década de 50. 50, 60 ali? 60, exato. E durante essa janela nós passamos muito tempo cultivando variedades estrangeiras. Então, se fazia muita importação de germoplasma do exterior. Então, por muitos anos nós ficamos cultivando variedades, por exemplo, da Índia, de Coimbatore, a exemplo da CO 419. Depois, na sequência, nós tivemos uma variedade de alto impacto no Brasil, que foi a NA 5679, que foi trazida do norte da Argentina. Por mais de 10 anos, teve uma contribuição super significativa para o nosso setor, né? Muito em função do seu elevado teor de açúcar. Então, nós tínhamos uma janela, de certa forma, curta para o processamento de cana na época. E a NA 5679, ela permitiu a gente ampliar um pouco essa janela de colheita, né? Justamente por essa precocidade, essa riqueza muito no início de safra. Então, nós conseguimos ampliar essa janela, mas depois de alguns anos ela foi acometida justamente pela atividade ao carvão. Foi muito importante que até então os programas de melhoramento no Brasil, eles já estavam bem estabelecidos, tanto do IAC quanto da época do açúcar, que veio da origem Ardesa, a Copersucar, que hoje deu origem ao CTC. Então, os programas de melhoramento do Brasil, eles foram muito eficientes em fazer uma reposição de novas variedades mais adaptadas às nossas condições, de fato, do nosso país. Tivemos uma série histórica de variedades que tiveram grandes impactos, né, como, por exemplo, 1143, a 3250, 6163, a 72454, depois, na sequência, até mesmo 7515, 6928, CTC 9001, a CTC4. Então, se a gente olha esse histórico, a gente enxerga que, apesar do melhoramento ter contribuído de forma muito significativa no passado, essas variedades, em algum momento, deixou de ser plantada, se a gente olhar justamente por questão fitossanitária. Então, está aí a importância de a gente ter esses programas de melhoramento superativos dentro do nosso país, para a gente ter uma eficiência na reposição de variedades mais modernas, justamente para garantir uma sustentabilidade do nosso setor. Danilo, agora você trouxe ali atrás, né, falando lá sobre a nobilização e sobre esses cruzamentos que ocorreram ao longo do caminho, à medida que a cana sai do centro de origem até chegar no Brasil, ela vem fazendo esses cruzamentos interespecíficos, que a gente vê que tem programas de melhoramento em outros países. Essa base genética, né, ela é muito diversa e muito rica. Hoje, entre as estratégias de melhorias, né, de melhoria de plantas, na cana-de-açúcar, a gente tem feito, por exemplo, a introdução desses germoplasmas de outros países, né, dessas variedades de outros países dentro dos nossos programas de melhoramento, para incorporar características que eventualmente a gente não tem aqui. Esse é um ponto bastante interessante, e hoje a gente tem muito orgulho em dizer que o CTC tem um dos maiores, se não o maior banco de germoplasma do mundo. Nós temos hoje na nossa estação de cruzamento, nosso banco de germoplasma, que fica localizado na cidade de Camamu, na costa sul da Bahia, mais de 5.500 acessos, ou 5.500 variedades de cana-de-açúcar, que representam mais de 20 países. Então, nós temos uma fonte de variabilidade genética extremamente grande, e que isso nos dá uma oportunidade muito grande de explorar diferentes características que são de interesse. Mas é natural que, frequentemente, a gente faça intercâmbio de germoplasma com outros países, justamente para a gente trazer o que os outros programas de melhoramento, que também, em paralelo, estão trabalhando na melhoria contínua, no desenvolvimento de novas variedades, justamente para a gente incorporar essas fontes de variabilidades que também são interessantes para a gente poder explorar de forma comercial. Tá certo. E falando, né, você trouxe a questão do banco de germoplasma, e com relação à estrutura, né, do CTC, hoje você, como melhorista da empresa, né, um dos melhoristas e componentes aí do nosso time de melhoramento, né, como que você descreveria a estrutura que nós temos hoje, a infraestrutura que nós temos hoje no programa de melhoramento genético do CTC?
que está preparado isso para poder atender a toda essa necessidade do setor, do produtor de cana? Nós temos uma base muito bem estruturada em termos de estratégia de melhoramento, começando lá por Camamu, que é o berço de origem das nossas variedades. Hoje nós realizamos um pouco mais de 2.000 cruzamentos por ano, além da alta quantidade de cruzamentos que nós realizamos. Eu sempre gosto de destacar que 100% dos nossos cruzamentos são do tipo biparentais, que é quando a gente tem o controle de quem que é o macho e de quem que é a fêmea. Então, existem estratégias que nós chamamos de policruzamentos, onde eu sempre tenho o controle da fêmea, mas eu não sei quem que é o doador de pólen. Então, é uma estratégia que pode ser interessante, mas como a gente não tem esse controle de quem é o doador de pólen, muitas vezes a gente não tem o controle do que de fato a gente espera nas progênies. Então, a gente tem um investimento muito forte em estruturação para que a gente consiga, em planejamento, para que a gente consiga executar 100% desses cruzamentos biparentais. A gente tem uma vantagem muito grande de estar localizado numa região que nos permite ter um florescimento muito abundante e natural. E mais importante do que ter o florescimento, para melhoramento a gente precisa ter formação de pólen. Então, mais de 90% de todo o nosso banco de germoplasma, ele tem essa condição de formar um pólen de forma natural, que nos permite fazer esses cruzamentos direcionados. Todas as sementes obtidas na nossa estação de cruzamentos, elas são trazidas para Piracicaba, onde nós temos toda a estruturação para produzir, fazer essas sementes virarem plântulas. E anualmente nós trabalhamos com uma população inicial de cerca de 500 mil de indivíduos. Então, todos os anos, iniciamos com 500 mil, com uma chance com o objetivo de tirar pelo menos uma variedade dentro desse 500 mil de indivíduos. Então, uma peneira, como se fosse uma peneira de futebol. Começo com 500 mil e vou peneirando ao longo dos anos para chegar no final do processo e ter pelo menos uma variedade. E esse processo no CTC ele é bem rápido comparado à média que a gente tem de tempo para se sair desse cruzamento inicial até uma variedade no final, quando a gente compara com o restante dos programas, não só do Brasil, como dos outros países. Isso. Na média, eu diria uma média não só nacional, mas considerando também outros países, eu diria que o ciclo do melhoramento, ele gira em torno de 12 anos. A gente conseguiu reduzir bastante esse ciclo para 9, 10 anos, que é justamente, não é apenas reduzir o tempo, mas como reduzir de forma eficiente. Então, está muito conectado com incorporar novas tecnologias que nos ajude a, de fato, ter precisão na seleção, na identificação de quem realmente tem potencial de se tornar uma futura variedade. Então, a gente consegue fazer isso hoje de forma bastante eficiente, por isso a gente conseguiu encurtar esse ciclo. Um outro ponto que eu gosto sempre de destacar é que o CTC não possui apenas um programa de melhoramento. Nós iniciamos, a partir desses 500 mil de indivíduos, iniciamos e estruturamos 7 programas de melhoramento que acontecem de forma paralela. 6 programas de melhoramento dedicados para a região Centro-Sul, onde cada um deles a gente tem um objetivo específico. Esse objetivo específico, ele ajuda a gente também já a desenhar a estratégia propriamente da escolha dos parentais, que vão gerar sucesso para esse objetivo que a gente busca. Então, são 6 programas de melhoramento para a região Centro-Sul e um dedicado exclusivamente para a região Nordeste. A gente sabe que o Nordeste tem uma condição bastante peculiar, tem um desafio adicional aí para a produção de cana, então a gente tem um pipeline 100% dedicado para a gente ter um sucesso muito mais assertivo para a região Nordeste do país. Eu gosto sempre de dizer que a estrutura do melhoramento é como se fosse um funil. Começa com uma base bastante diversa, né, com esses 500 mil de indivíduos, e à medida do processo de avaliação e seleção, que perduram esses 9, até mesmo 10 anos, a gente vai reduzindo o número de indivíduos até chegar naquela variedade potencial. E numa determinada fase do melhoramento, em fases mais avançadas, a gente também usa aqueles clones potenciais como parentais. Então, é um processo de recorrência. É uma recorrência que demanda um longo tempo, mas que, de fato, quando a gente tem os clones promissores, a gente reintroduz eles para serem utilizados como parentais. Mas nem sempre uma boa variedade, um bom clone promissor é um bom parental. Então, isso é um desafio muito grande para a gente, como melhorista, porque exige a gente investir muito em tecnologia para a gente conseguir, de forma mais antecipada possível, conseguir identificar quem, apesar de não ser talvez uma boa variedade, mas que se comporte bem, que consiga transmitir características de interesse para as progênies de forma bastante acelerada. Basicamente, anualmente, a gente planta cerca de 650 hectares somente de experimentos, dados aí para identificação de superiores. Desses 650 hectares, eles estão, obviamente, espalhados em toda a região produtora de cana no Brasil, tanto o Centro-Sul quanto o Nordeste. Hoje nós temos 3 grandes polos experimentais aqui na região Centro-Sul,
que é o polo de Barrinha, na região de Ribeirão Preto, e Piracicaba, que se encaixa como um Hub 1. Valparaíso, no Oeste Paulista, também é conectado com o polo que nós temos em Mandaguaçu, no norte do Paraná, como o Hub 2. E o Hub 3 é no estado de Goiás. Além do Hub 4, que seria o Hub que nós temos no Nordeste. Então, essa é a estruturação, a dimensão de como a gente está desenhado hoje como estratégia do melhoramento, né? Como que hoje a gente pode definir o investimento que você tem feito com o time em novas tecnologias, né, pensando em novas ferramentas e novas formas de fazer esse melhoramento genético? A diretoria ou a estrutura de pesquisa e desenvolvimento do CTC, ela tem 3 grandes pilares, que é o pilar do melhoramento genético, da biotecnologia e da edição genômica. Então, essas 3 grandes áreas, elas estão muito bem conectadas e integradas. Nesses últimos 10 anos, o CTC investiu algo em torno de 1,8 a 2 bilhões de reais somente em pesquisa e desenvolvimento, fazendo com que essas 3 áreas elas sejam cada vez mais integradas. A gente, como melhoramento convencional, a gente vem tirando muita vantagem dessa integração e trazendo muitas das tecnologias que foram desenvolvidas ao longo do tempo no campo da biotecnologia. A gente sabe que o CTC hoje é a empresa pioneira a liberar uma variedade geneticamente modificada no mundo, né? Então se adquiriu muita experiência, muito know-how na parte molecular, e a gente vem com bastante maestria trazendo isso para dentro do melhoramento convencional. Então, hoje nós enxergamos o melhoramento convencional como um triângulo moderno do melhoramento, conectando 3 grandes áreas, ou 3 grandes tecnologias, que é a tecnologia da seleção genômica, da agricultura digital, como você comentou, muito em função da fenotipagem digital, e uma outra que nós denominamos de ambientômica. Basicamente, a seleção genômica, o que consiste? Uma breve explicação. Basicamente, a gente pulveriza ao longo do genoma da cana vários marcadores ao longo desse genoma, com a intenção de que esses marcadores estejam bastante associados ou bastante próximos, pelo menos um ou mais marcadores próximos a regiões de interesses, ou seja, regiões que estejam bastante conectadas com a expressão de caracteres que nós buscamos, como, por exemplo, resistência à doença, ou incremento de açúcar, incremento de toneladas de cana por hectare. Então, a gente consegue fazer esse mapeamento e identificar no genoma dos diferentes clones que a gente tem em experimentação aquilo que nos interessa. Então, de forma bastante assertiva, a gente consegue entender quem são os clones dentro dessa rede experimental que a gente tem, que tem alto potencial de se tornar uma futura variedade, ou até mesmo, se não tem potencial de se tornar uma variedade, se tem potencial de se tornar um bom parental. Ou seja, é um convencional não tão convencional assim hoje em dia. Exato, é um convencional muito bem direcionado e orientado por informações moleculares. Extremamente moderno. Extremamente moderno. E eu digo que hoje, sem sombra de dúvida, o CTC ele é o programa de melhoramento de cana que está mais avançado nessa tecnologia de seleção genômica. A gente já tem mais de 20 mil genótipos totalmente genotipados, a gente já conhece o perfil molecular de mais de 20 mil indivíduos, e a gente tem gerado mais de 300 milhões de data points, somente provenientes da seleção genômica, né? Então, isso nos traz muita robustez em termos de quantidade de dados, que certamente vai nos ajudar, nos auxiliar uma melhor tomada de decisão durante um processo de seleção. Uma outra frente desse triângulo é a fenotipagem digital. Então, atualmente, os principais caracteres que a gente toma em campo são os caracteres tradicionais, como toneladas de cana por hectare, incremento de açúcar, né, toneladas de açúcar, resistência à doença. Existem N outras características que são coletadas ao longo das experimentações, mas principalmente nas fases iniciais, que a gente trabalha com populações muito grandes, imagine 500 mil de indivíduos num campo, né, dificilmente a gente consegue fenotipar esses indivíduos de forma significativa, né? Uhum. Então, a fenotipagem digital ela vem como uma ferramenta que consegue viabilizar ou escalonar muito essas áreas experimentais grandes, a gente consegue gerar muita informação. Hoje, a gente está conseguindo gerar mais de 40 novas características, considerando avaliações de cana-planta e cana-soca, a gente consegue gerar 40 vezes mais informação do que a gente gera ou que gerava algum tempo atrás, ou seja, a gente está aumentando a quantidade de dados que a gente está utilizando, então conseguindo construir um perfil de observação do comportamento do clone nas diferentes fases de desenvolvimento, ou diferentes ciclos fenológicos de desenvolvimento ao longo do ano. Então isso nos permite ter uma robustez muito maior do que a gente tinha até pouco tempo atrás. Então, a gente vem atualmente gerando mais de 2 milhões de data points somente via fenotipagem digital, e o nosso target é chegar em algo muito próximo de 54 a 55 milhões de data points. Esse é o famoso Big Data que a gente tende a trabalhar muito em breve, e conecta com a terceira frente que eu trouxe no início da conversa. Que é esse ambientômica? A famosa ambientômica, né? Uma palavra um pouco diferente do nosso cotidiano.
Mas, para resumir de forma bastante simplificada, nada mais é do que a gente usar dados climatológicos, dados climáticos, como precipitação, temperatura, radiação solar, até mesmo perfil de solo, colocar isso tudo de forma conjunta para que a gente consiga melhor entender a interação do genótipo com os diferentes ambientes de produção que a gente tem. E aí conseguir aumentar a nossa assertividade de seleção. Ou gerar modelos preditivos ao longo do processo de seleção e conseguir predizer o desempenho daqueles clones durante as fases de experimentação em regiões que esse clone nunca foi testado. Então, como, por exemplo, com base nesses dados climatológicos, eu consigo predizer, com essa base de dados que a gente gera aqui na região Centro-Sul, se o clone tem um alto potencial de ser cultivado no Nordeste, como exemplo. E a ambientômica, ela tende a trazer, ela vem trazendo hoje cerca de 500 mil data points, e nessa conexão, nessa junção dessas 3 grandes áreas, é o que a gente chama de precision breeding, ou melhoramento de precisão, que é justamente fazer essas 3 grandes áreas se conversarem, e aí a gente está falando de mais de 500 milhões de data points, para que a gente consiga, juntamente com a experiência do melhorista no campo, fazer essa unificação de informação e, sem dúvida alguma, ter uma tomada de decisão, uma assertividade de seleção muito maior, que vai trazer, sem dúvida alguma, um benefício maior ao produtor e que vai estar muito conectado com essa nossa visão de dobrar a produtividade nos próximos 20 anos. A gente pode esperar, então, mais produtividade, mais adaptabilidade no que vem pela frente com todas essas estratégias, né? Conta um pouco para a gente, né? Então, muita gente tem a vontade de saber sempre sobre novidade, né? O que tem de novidade? O que vem por aí, né? De toda a implementação dessas tecnologias e ferramentas modernas de melhoramento. Tá, sem sombra de dúvidas, nós estamos bastante otimistas com o que está chegando para a gente nessas fases finais de experimentação. Temos um leque de oportunidades muito grande. Dentre esse leque, eu penso que tem 3 grandes materiais, 3 grandes clones promissores que muito em breve vão se tornar futuras variedades comerciais, né, que acho que vale a pena a gente destacar aqui nesse bate-papo. Conta aí, cara. Mas a primeira delas é, inclusive, uma filha de CTC4. Então, veja que, além de uma boa variedade, a CTC4 está deixando frutos, umas descendentes aí de alto potencial, que é o caso da CTGS 142519. É um material que tem como origem nosso hub de Goiás. Esse GS... Exato, GS significa Goiás Sul, que é onde nós temos nosso polo em Quirinópolis. Então, o material, como eu disse, da série 14, né, 14, 25, 19, esses 2 primeiros números, eles significam o ano de cruzamento. É o ano que foi cruzado, foi cruzado em 2014 e a gente já tem ela temos ela como uma potencial variedade. Então, veja que são 10 anos que nós estamos experimentando, avaliando e selecionando esse clone potencial. Durante esse ciclo de desenvolvimento da variedade, a gente consegue gerar mais de 400 informações referente a esse clone. Então, quando chega no final do ciclo do melhoramento, após esses 9, 10 anos, a gente tem bastante segurança sobre as informações que a gente gera, seja referente ao potencial produtivo, potencial ou a questão sanitária da própria variedade. Então, esse material em nossa última rede experimental, que contempla mais de 30 ensaios na região Centro-Sul, é um material que tem apresentado um grande potencial e estabilidade produtiva ao longo dos locais. Um material que a gente vem entendendo que ele se encaixa muito bem como uma janela precoce média para ambientes tanto favoráveis quanto intermediários, variando de ambiente A a ambiente C. Dessa rede de mais de 30 ensaios, numa análise conjunta que a gente faz, quando envolve diversos inúmeros cortes, e esses inúmeros ensaios, a gente observa que ela tem uma taxa de vitória acima de 95%. Então, isso aí é um feito, assim, bastante inédito, né, para a gente fica bastante otimista quando a gente vê esses resultados. Ela é tolerante às principais doenças, é moderadamente resistente ao carvão. Então, quanto aos aspectos fitossanitários, ela é bastante positiva também. Tem apresentado mais de 2,6 toneladas de açúcar por hectare, acima daqueles padrões que a gente utiliza como referência. Isso é importante destacar, né, que ao longo do processo de melhoramento, a gente sempre estabelece réguas de performance. Então, esses clones que avançam nas diferentes fases de seleção, eles têm que atingir uma régua de performance mínima para fazer esse avanço. E a régua que a gente estabelece na fase final, uma régua bastante alta, ele tem que bater no mínimo 10% de toneladas de açúcar, acima daquele padrão de referência para aquele nicho específico, né, de ambiente, de solo. A CTGS 142519, sem
dúvida alguma, ela vem representando aí, vem batendo bem essas porcentagens muito acima de 10%. Então, é algo que deixa a gente bastante animado, né? Muito bom. E você diz se sobre outros 2 clones, né? Outras 2 possíveis cultivares. Quais são esses outros 2? A segunda é uma filha de CTC6, também originada no nosso polo de Goiás. Então, vejo que o polo de Goiás aí está trazendo bastante sucesso para a gente. Só que essa em específico é uma CTGN, então ela vem de Goiás Norte, mais especificamente de Goianésia, uma região de bastante déficit hídrico. Você conhece bem, uma região muito desafiadora para se produzir cana. Período seco muito bem definido, né? Bem Temperaturas definido. Altas, as canas sofrem bem sem irrigação lá. Isso foi seleção em ambiente irrigado ou não? Não, em ambiente sequeiro. Sequeiro. Né? Sequeiro. E isso que nos chama atenção, né? Quem tem grande potencial que sai dessa região, certamente tem grande potencial de se encaixar em regiões aqui de ambientes bastante restritivos. E um ponto que eu até acabei esquecendo de mencionar, que acho que é importante a gente comentar, é que hoje 2/3 de todo o nosso investimento com o melhoramento, ele está em regiões restritivas. Né? Então a gente vem colocando um foco muito grande, justamente porque a expansão da cana, no passado aí não tão distante, ela foi principalmente para essas regiões mais desafiadoras. Então nada mais justo que a gente colocar mais esforço, mais investimento nessas regiões. E os frutos a gente está começando a colher agora. Esse clone promissor é a CTGN da série 14 também, uma irmã da 2519, no sentido de estar numa mesma série de experimentação. TGN 14 2578 é um material que a gente vem, diferentemente da 2519, vem trabalhando para uma colheita mais tardia, média tardia, e justamente focando em ambientes restritivos, ambientes entre C e D, justamente pela essa rusticidade que esse material traz. Toda a nossa rede experimental, o destaque principal dessa variedade foram nos ambientes tanto de Goiás quanto do Oeste Paulista, onde ela entregou mais de 14 toneladas de açúcar por hectare dentro dessa rede experimental, e comparando com os padrões de referência, a gente sabe que os padrões de referência são muito bem consolidados e muitas vezes muito difícil a gente bater em experimentação. A gente fica bastante motivado em ver resultados como esse, trazendo frutos aí dessas estratégias bem direcionadas para essas condições mais adversas. Que bacana. E o terceiro, a tua terceira aposta nesse ano vai para quem aí? Vai para quem, né? A gente não pode deixar de trazer um material para ambientes mais favoráveis também. Então, a gente tem um clone promissor que ele é de sigla CTEP, da série 15, então o ano de cruzamento de 2015, que é 3829. Esse material tem como origem o polo nosso de Barrinha, na região de Piracicaba, e os principais destaques desse material foi justamente na região de Ribeirão Preto, Assis e São Carlos. Então, um material que ele é bem interessante, porque resultados de cana-planta ele é muito parecido com os padrões de referência, mas ele mostra de fato o seu potencial nas soqueiras. Então, quando a gente olha os resultados de soqueira, a gente vê que na média ele tem resultado que chega até 20% acima de toneladas de açúcar em relação aos padrões de referência. Um material de excelente coletabilidade, um material muito ereto, de muita sanidade. Então é uma opção que a gente vai trazer para o mercado aí muito em breve para colheita precoce, para esses ambientes mais favoráveis. Muito interessante. E já nos aproximando do final, acho que você tocou no ponto sobre investimentos em engenharia genética e biotecnologia. Isso vem como uma continuidade do programa de melhoramento junto com novas formas de plantio. Fazendo um resumo, como que você enxerga o futuro da aplicação dessas tecnologias no rumo aí de dobrar a nossa produtividade, juntando com o manejo que a gente traz ali com a turma da assistência técnica e dos representantes técnicos da área comercial? Sem dúvida alguma, nós estamos bem estruturados já olhando para o futuro. A gente fala em melhoramento genético, a gente sabe que é algo a médio e longo prazo, então a gente já tem que pensar lá na frente como o setor vai estar desenhado daqui 10, 15, 20 anos, como a gente tem essa orientação muito bem definida, tem um objetivo muito bem claro que é dobrar a produtividade, então nada mais justo e correto da gente realmente investir dentro das áreas e fazer essa conexão muito bem estruturada entre as áreas. Então, eu vejo como muito positivo essa integração que a gente tem junto com o time de biotecnologia, o time de edição genômica. A gente vem estruturando isso de forma muito bem alinhada. Toda a questão estratégica de investimento nessas tecnologias combinadas, acho que isso é fundamental para a gente ir olhar além dessas áreas dentro do P&D, né? Conectar com o sistema, esse novo sistema de plantio de sementes, muito alinhado com essa conexão com o time comercial que
tem de fato essa interação com o cliente, então a gente também precisa ter uma conexão muito próxima com a ponta de lá da cadeia, justamente para a gente ter as orientações necessárias para que a gente consiga desenvolver um produto que seja totalmente conectado e focado no sucesso do nosso cliente. Poxa, Danilo, muito obrigado, cara. Foi excelente a conversa. Eu acho que trouxe muito conhecimento, muita coisa nova, muita coisa para tirar dúvidas e esclarecer um pouco a importância do melhoramento genético da cana-de-açúcar para o Brasil e o que o produtor pode esperar que venha aí pela frente. Bom, Mauro, eu que agradeço o convite, em especial por esse bate-papo, que foi um bate-papo muito bacana. Fico à disposição aí, muito obrigado. Pessoal, e eu agradeço a você que ficou acompanhando a gente até agora. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Não esquece, lasca o dedo no joinha, curte, comenta, compartilha e espero você no nosso próximo episódio.